escuta. Samuel, Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, quem te chama é o teu Deus. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no primeiro livro de Samuel. E hoje nós vamos meditar no capítulo 30, versículos 1 até o versículo 8, que nos diz o seguinte: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente as levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levadas cativas. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita, foram levadas cativas. E Davi muito se angustiou por causa que o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Glória a Deus! Meus queridos, chegamos ao penúltimo capítulo deste primeiro livro de Samuel, e aqui o que nós encontramos no contexto histórico é que, enquanto os filisteus estão em batalha contra o povo de Israel, nós vemos que, após Aquis enviar Davi de volta para o seu povo, ele volta para a cidade a qual ele havia recebido daquele rei para habitar, e quando ele chega, ele tem uma surpresa. Que surpresa é esta que Davi tem? Ele chega e aquela cidade havia sido invadida pelos amalequitas, e as mulheres e crianças haviam sido levadas cativas. Entre elas estavam as mulheres de Davi e também os seus filhos. Queridos, quando nós chegamos a este capítulo, nós vemos o desfecho da decisão de Davi de ir para a terra dos filisteus. E o que nós vemos aqui é algo interessante. Primeiro, o que nós vemos nesse texto é a fidelidade de Davi. Davi, ele foi convocado por Aquis para ser seu guarda pessoal, e Davi fielmente estava disposto a segui-lo.
mas Davi também era fiel ao Senhor. E a fidelidade de Davi ao Senhor fez com que Davi pudesse então, ter um socorro divino. Que socorro foi este? Ele iria com os amalequitas pelejar contra o seu próprio povo. Ou seja, Davi iria guerrear contra a sua nação por causa de sua fidelidade a Aquis, rei dos filisteus. Mas Deus, ele coloca uma aversão no coração dos príncipes filisteus para que estes pudessem então rejeitar Davi, e assim Davi fica livre de pelejar contra o seu próprio povo. Enquanto isto, nós vemos que outro inimigo de Israel agora invade a Ziclag. Eu acho interessante que o texto mostra que eles invadiram Ziclag. Ziclag era a cidade que Davi havia recebido para habitar, e nós entendemos que provavelmente naquela cidade ela era habitada por Davi e pelos seus homens, ou seja, pelo povo de Israel. Então os amalequitas se levantam contra esta cidade. Então Davi, voltando feliz ali de ter sido liberado, de não precisar pelejar contra Israel, seu povo, ele não contava com esta surpresa. Quando ele chega lá, a cidade foi invadida. A cidade foi destruída, mas aquelas mulheres foram levadas cativas com as suas crianças. Então a Bíblia diz que Davi e todo o povo chora, um choro, um pranto, tão grande, tão profundo, que a Bíblia faz questão de dizer que eles choraram até não haver mais força para chorar. Isso aqui é uma instrução tão profunda para as nossas vidas. Ei, tem momentos na minha e na sua vida que a nossa vontade, o nosso desejo é de chorar, mas aqui o que a Bíblia diz é que nós podemos sim chorar. Aqui a Bíblia nos mostra que eles choraram copiosamente, foi um choro profundo. Quando a sua alma se sentir angustiada, quando você sentir aquela tristeza no seu interior, chore ao Senhor até não haver mais força para chorar, porque a Bíblia diz que Davi chega, vê aquela situação, ele ora, ele chora ao Senhor, ele chora, até não haver mais força para chorar. Só que tem um detalhe, olha só o que a Bíblia diz acerca de Davi. Versículo 6, a última parte. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Ou seja, assim como aqueles homens, Davi também chorou por causa da sua família, que também havia sido levada cativa. Mas tem uma coisa, Davi, mesmo chorando, Davi, ele pega e busca a sua força no Senhor. Você pode chorar até acabar as suas forças, mas não permaneça neste pranto. Não permaneça nesse pensamento de que é só chorar. Depois de você chorar, levante a sua cabeça, se prostre nos pés do Senhor, busque a sua direção e Ele vai mostrar a saída para este problema. É o que aconteceu com Davi. Davi, no versículo 7 e 8, a Bíblia diz que depois de chorar copiosamente, Davi manda chamar Abiatar, o sacerdote, manda trazer o éfode, e então ele busca ao Senhor, ele consulta ao Senhor dizendo: Senhor, perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei. E o que é mais lindo, a Bíblia diz: e o Senhor lhe disse, ou seja, a Bíblia registra, e o Senhor respondeu a Davi.
Lembram-se que no capítulo anterior, Saul buscou o Senhor e Deus não lhe ouviu? Pois é, aqui Davi busca ao Senhor, que a Bíblia diz. E o Senhor lhe disse, aleluia, persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Ou seja, pode ir, eu sou contigo. Pode ir, esse projeto está de acordo com a minha vontade. Glória ao nome do Senhor. Então, meus queridos, você pode chorar, você pode se prantear, você pode se lamentar, mas não permaneça neste estado. Busque ao Senhor. Ele dará direção para resolver esta situação difícil na sua vida e a vitória vai chegar em nome de Jesus. Obrigado pela sua companhia. Até a nossa próxima reflexão. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Quem te chama é o teu Deus.